Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Joelson Rodrigues, da Igreja Pentecostal Templo de Louvor, e eu estou aqui para trazer uma palavra de Deus para o teu coração, um estudo que eu vou seguir numa sequência de ministração. Então aqui eu estou aprendendo, né? E pretendo cada dia melhorar um pouquinho mais aí nesses eventos aí, beleza? Então eu quero abordar algo com vocês sobre a questão do o batismo e os dons do Espírito Santo. Tá? Então, vou falar sobre o batismo e os dons do Espírito Santo, que algumas pessoas têm dificuldade de compreensão, mas que nós pudermos passar, vai lhe ajudar. Beleza? Então, vamos lá aprender com o papai. Então, tá. O Espírito Santo está ali, já está ali. O plano de Deus é que as pessoas tenham uma vida de santificação. Primeira coisa, temos que entender que o Espírito Santo em nós, né, o maior plano de Deus para que o Espírito Santo permaneça em nós é que nós tenhamos uma vida de santificação. Gente, isso é essencial. Isso é essencial, tá bom? Tem que entender. Eu vou correndo aqui. João 17, versículo 17 ao 19, fala assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como o Pai me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Tá bom? Então Jesus está fazendo uma oração, né, bem clara, dizendo: papai, santifica-os na verdade. Que a verdade é a palavra de Deus. A tua palavra é a verdade. Tá? Então, a partir do momento que nós confessamos Cristo como Senhor, o Espírito Santo passa a fazer morada dentro de nós. E mediante ao processo da santificação, a santificação contínua, o Espírito Santo vai nos moldando. E aí, claro, vai fluir de dentro de nós alguns de seus atributos maravilhosos e alguns dons que é distribuído àqueles que querem ter uma vida de santidade. Veja bem, Jesus Cristo morreu para possibilitar esse plano de santificação e possibilitar o plano do Espírito Santo vir. O próprio Jesus disse: se eu não for, o Espírito Santo não virá. Então, conforme Jesus subiu, ele enviou o que? Outro Consolador, né? Que é o Espírito Santo. Nos fala assim, Atos 2, 37 a 39. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, os vossos filhos e a todos que estão longe, a tanto quanto Deus nosso Senhor assim chamar. Querido, olha que coisa interessante aqui, então, as pessoas, quando ali há o derramamento do Espírito Santo ali, isso aí a gente vai abordar uma outra oportunidade, e as pessoas se aproximaram e viram toda aquela movimentação, então Pedro tomou da palavra e foi ministrar. E a ministração de Pedro foi tão forte que eles ficaram temerosos em seus corações, eles ficaram preocupados, e já perguntaram: nossa, o que vamos fazer, irmãos? O que vamos fazer? Estamos perdidos. Foi perguntar para Pedro: o que vamos fazer? E Pedro fala assim, ó, disse-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Olha que coisa interessante. Então, para mim, ter convicção que eu tenho o Espírito Santo, eu tenho que me arrepender. Arrepender do quê? Arrepender dos meus pecados. Arrepender dos meus pecados, ser batizado, tá? Porque uma pessoa que não se arrepende do seu pecado aí fora, né, que não confessou Cristo como Senhor, isso é impossível ela ter o Espírito Santo. Isso aí é inquestionável, tá bom? Aí fala assim, ó: para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês, a promessa é para os vossos filhos, a promessa é para todos que estão longe, tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. Então a promessa do Espírito Santo é derramada para todas as pessoas que o chamar, que clamar. Então é promessa. A partir do momento que eu confessei Jesus como meu Senhor, que eu me arrependi dos meus pecados, sabe?
Eu me batizei, eu procuro. Então o Espírito Santo ele já está em movimentação dentro da minha vida. Sim, ele já está em movimentação dentro de minha vida. Nós temos que entender isso aí. E para algumas pessoas isso é difícil. Vamos correr lá. Veja bem, hoje, o agente ativo na santificação é o Espírito Santo, na vida daqueles que confessam a Cristo. Gente, nós temos que entender, entenda bem isso aí. Abre a mente para compreender. O Espírito Santo ele só está ativo na vida da pessoa que realmente elas confessam Cristo como seu único e suficiente Salvador. Tem pessoas que confundem. Por isso que Jesus fala assim, que o mundo não pode receber o Espírito Santo, gente. Isso aí vou abordar um outro assunto, porque eu só estou jogando algumas pinceladas para você entender a visão sobre o que é receber o batismo com o Espírito Santo. Então aqueles que confessam a Cristo como Senhor, o Espírito Santo ele já vai agindo na área de santificação em nossa vida. Ele vai nos ensinando a moldarmos, né, ao caráter de Cristo. 8, 11, né? E Romanos 8, versículo 8 a 11, fala assim, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Querido, eu quero resumir esta palavra que Paulo diz. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Tá? E ele fala, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito. Por que Paulo está falando isso? Paulo está colocando algo interessante aqui da seguinte forma. Amado, toda pessoa que fala que tem o Espírito Santo vive num mundo de promiscuidade, de prostituição, de impureza, é impossível ela ter o Espírito Santo. Vive uma vida de mentira, de falsidade, de calúnia, de difamação, quer andar de acordo com as obras deste mundo. Ela não tem o Espírito Santo. Está na palavra. Quem que vai questionar a palavra? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Aí ele põe uma dúvida. Se o Espírito Santo está em vós, vocês não vivem na carne. Qualquer prostituição, impureza, lascívia, orgia e outras coisas mais que são conhecidas como as obras da carne. Vamos abordar isso aí mais para frente. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Querido, resumo esta palavra. O Espírito Santo, ele é o agente de santificação em nossa vida. Se nós queremos receber o batismo do Espírito Santo, se nós queremos ter dons do Espírito Santo, temos que realmente procurar ter uma vida de santidade. Porque hoje há um espírito de confusão atuando no meio do povo de Deus. Há um espírito do engano atuando no meio do povo de Deus. Seja revelação, profecia, outras coisas mais que a gente vê aí nas redes sociais, como alguns até já sabem. Então, se eu realmente quero o Espírito Santo, eu tenho que dar prioridade ao Espírito Santo. Ele tem que ser prioridade na minha vida. Eu tenho que procurar dar de maneira que o nome de Deus venha ser glorificado na minha vida. Amém? Querido, que Deus te abençoe em nome de Jesus, tá bom? Vamos continuar no próximo vídeo em nome do Senhor Jesus. Eu estou aqui, que eu estou trabalhando aqui no monitor lateral e no outro aqui, tá bom? Estou aprendendo e vou melhorar cada dia mais. Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor.